Diga glória a Jesus. Estamos no ponto da história em que Deus já derramou a última praga sobre os egípcios e os primogênitos foram mortos, ou pelo menos isso já foi narrado ainda no capítulo 14, que vai acontecer a passagem pelo Mar Vermelho. Diga glória a Jesus. Foi todo um processo bem complicado, e todo este processo da saída dos filhos de Israel do Egito fala em parábolas também para nós. 1 Coríntios 10 aplica toda essa história do povo de Israel, aplica para nós, aplica para a igreja. Irmãos, são textos históricos, isso aqui aconteceu, mas tem um significado que transcende o próprio fato histórico. Tem gente que quer ler a Bíblia e achar que é tudo alegoria. Não foram 10 pragas e o povo não atravessou o Mar Vermelho, tudo isso assim é uma fábula. Não é fábula, isso é fato histórico, ocorrido e acontecido. Só que Deus na Bíblia usa fatos para transmitir verdades que são maiores que os próprios fatos. E são verdades eternas. Fala para o mundo lá do verdades eternas. Eternas. Glória a Deus. E aqui, irmãos, neste versículo, dizendo assim: quando o Senhor te houver metido na terra. Usa até palavras assim bem fortes na língua portuguesa, mas para deixar bem claro o seguinte: o Senhor, quando o Senhor te houver colocado. E Deus estava deixando bem claro que não era porque era um povo muito grande, pelo contrário, o povo de Israel começou a partir de uma família, era o menor dos povos da terra, e não era por causa da virtude do povo, não, era por causa do juramento de Deus. E outra, o povo não iria conquistar a terra de Canaã por causa da sua capacidade bélica ou militar, de forma alguma. Era um povo escravizado no Egito, era um povo completamente desorganizado, não tinha consciência cívica, consciência de nação. Então era Deus que iria fazer esta obra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Salmo 127:1. O Provérbios 22 diz: o cavalo se prepara para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. Fala para um lado, do Senhor vem a vitória. Então seria Deus que iria colocar o povo na terra, ninguém mais. E outra, terra dos cananeus, heteus, amorreus, heveus, jebuseus. Essas nacionalidades estão várias vezes repetidas nesses 5 primeiros livros da Bíblia. Podem também ser chamados pelo nome genérico de cananeus. Eram povos diferentes, mas todos eles já foram totalmente destruídos, não existem mais hoje. Quando o povo de Israel entrou na terra, cumpriram o mandado do Senhor, não de uma vez. Este foi o problema do povo, demorou muito tempo, mas estes povos hoje foram extintos. Diga glória a Jesus. O fato é que essa terra pertencia a alguém antes. A terra que Deus iria dar a Israel já tinha dono. Deus ia tirar o dono para colocar o povo de Israel lá. Deus poderia ter escolhido uma terra de ninguém. Seria muito mais fácil. Mas por quê? Parece que sempre Deus escolhe os caminhos mais complicados. Deus diz assim: eu vou te dar uma terra, mas ela já tem dono. Fala assim: misericórdia. É assim que Deus faz, estes são os caminhos de Deus. Irmãos, uma certeza nós temos que ter: Deus sabe o que Ele faz conosco. Provérbios 3:6, reconhece Deus nos teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Deus está operando na tua vida. Fala isso para o mundo do lado. Deus está operando na tua vida. Então, irmãos, essa terra já tinha dono, e Deus iria tirar os donos anteriores para dar ao povo de Israel. Isso acontece muitas vezes, até hoje. Muitas bênçãos que vêm para nós, ela já tem um dono, mas Deus vai tirar a pessoa de lá. Deus vai tirar. Fala isso para um lado assim: Deus vai tirar. Diga glória a Jesus. Deus tem um emprego para você. Se tiver alguém ocupando a sua vaga, Deus vai tirar a pessoa e vai colocar você. Credo, pastor, mas que coisa esquisita. Irmãos, é assim que Deus faz, e Deus sabe os seus caminhos. Deus pode tirar a pessoa para dar para ela um emprego melhor, ou não dar emprego nenhum. Deus sabe. Fala assim: Deus sabe.
Para os cananeus, Deus iria tirar e não ia dar nada, era para eles serem destruídos. Mas por uma razão que Deus já tinha previsto em Gênesis 15, porque a medida da ira deles já tinha alcançado o seu máximo diante de Deus. Então era um trato de Deus com estes cananeus aqui. Diga glória a Jesus. E ele, terra que mana leite e mel, uma expressão proverbial para dizer que era uma terra muito boa. Diga glória a Jesus, que tinha alimento do bom e do melhor. Repita comigo, tudo o que Deus dá é bom. Não se esqueça disso. Olha bem para o irmão do lado e diz assim, não se esqueça disso. Tudo o que Deus dá é bom. 1 Timóteo 4,4. Toda criatura de Deus é boa e nada há que ser rejeitada, devendo ser recebida com ações de graças. Se você estava desempregado, pediu ao Senhor um emprego, Deus te deu emprego, agora você está reclamando do emprego, você é um ingrato. Pastor, mas meu patrão é uma praga. Foi Deus que te deu e Deus deve saber o porquê. Deve ser exatamente o patrão que você merecia. Deus sabe. Diga glória a Jesus. Irmãos, tudo o que Deus dá é bom. Deus não suporta murmuração. Diga glória a Jesus. Nunca se esqueça disso. Deus sabe o que nós precisamos melhor do que nós mesmos. Mateus 6,8. Não vos assemelheis, pois, aos gentios, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Tem um psicólogo em Curitiba, crente, o apelido dele é Catito. Ele escreveu um livro sobre relacionamento conjugal. E parece que o livro chama Como Matar o Seu Cônjuge. Diga glória a Jesus. Só que o livro é assim: como matar o cônjuge que você mentalizou. Mate esse que você mentalizou e ame esse de carne e osso que está do teu lado. Não viva de sonho, viva da realidade. Diga glória a Jesus. É o seguinte: você estava solteiro, sozinho, pediu a Deus um casamento, Deus te deu. Pastor, mas meu marido é uma praga. Foi Deus que te deu e Ele sabe o que você precisa. Fala assim, Deus sabe. É a medida exata para você. Pastor, meu marido é uma praga. Você, meu filho, diga glória a Jesus. Você deve estar ali, com distinto. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus sabe. Não viva se lamuriando, não viva reclamando, não viva murmurando. Irmãos, isso acontece muito. Gente que casa para viver a vida falando mal do marido ou da mulher, e com aquele ar assim, né? Ai, é a minha cruz. Fazer misericórdia. Cruz nada, é o teu marido ou é a tua mulher, não é a tua cruz. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus sabe. E muitas vezes você fica pensando assim: eu merecia coisa melhor. Merecia nada. Deus sabe o que você merece. Fala para nós assim: Deus sabe o que você merece. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa história, sempre que nós entramos nessa história, ai, mas você mesmo. Diga glória a Jesus. Pastor, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Pois é, para você ver como o seu pensamento está longe da realidade. Bem longe. Para você ver como você não tem previsão nenhuma. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus sabe. Tudo que Deus dá é bom. Irmãos, terra que emana leite e mel. Vamos falar português, claro. A terra de Israel não é lá grandes coisas. Tem um monte de desertos, tem um monte de penhascos, cercado de povos ruins, hostis e belicosos até hoje. Terra que em muitos pedaços é seca. Os judeus hoje conseguiram transformar numa terra fértil com muito trabalho. E Deus diz que é uma terra que emana leite e mel. Irmãos, por quê? Porque a terra de Israel é exatamente o que o povo judeu precisa. Diga glória a Jesus.
Mas o pedaço exato para eles. Porque aquele povo também não é fácil. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, veja bem a perspectiva com que Deus fala as coisas. Nós poderíamos dizer assim: o Brasil é muito melhor do que aquilo. Só que Deus diz que aquela terra mana leite e mel, porque para aquele povo é a porção exata que Deus deu. Diga glória a Jesus. Então, Deus governa a tua vida, Deus manda nos teus caminhos. O que acontece com você passa primeiro pela mão de Deus. Diga glória a Jesus. Então, não murmure, glorifique a Deus. Fala para nós assim: glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes a pessoa, porque está na igreja, e se a pessoa assim está na igreja, se converteu, está firme na igreja, e acontece alguma coisa ruim com ela, irmãos, sabe o que é assim inevitável que vai vir? Meu Deus, mas comigo, Jesus, eu sou crente, eu sou fiel, eu dou o dízimo, Jesus, fazem misericórdia. Diga glória a Deus. Irmãos, com servos de Deus, com missionários, com pastores, com profetas, isso acontece com todos. E sabe o que o Senhor sempre me traz a lembrança? Jó. Não teve ninguém tão fiel quanto ele, e veio um mar de tragédia na cabeça dele, e Deus estava sobre tudo isso. Diga glória a Jesus. Se tem alguém que nós podíamos dizer, não merecia de jeito nenhum, esse alguém era Jó, e veio um monte de coisa. Mas Deus estava no controle. Então fala para nós assim: Deus está no controle. Aleluia. Mas nós precisamos aprender a glorificar a Deus. Diga glória a Jesus. Os teus filhos foi Deus quem deu. Então não fale mal deles. Pastor, eu não aguento esse menino. É a porção exata de Deus para você, tudo que você merece. Diga glória a Jesus. Pastor, mas esse menino, esse mesmo. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus sabe colocar coisas do lado da nossa vida para tratar áreas em nós. Irmãos, Deus sabe. Fala para nós assim: Deus sabe. Ninguém precisa ensiná-lo, Ele sabe. Glória a Jesus. Números 11 fala de um lugar lá que muita gente morreu, e quem morreu era aqueles que estavam assim, queriam comer carne de qualquer jeito. Deus lhes deu carne, só que eles morreram de uma praga, ainda com a carne no estômago. E daí o lugar se chamou Kibrot Hatavá, em hebraico transliterado, que significa sepulcros da consciência. Irmãos, nós precisamos sepultar os nossos desejos. Diga glória a Jesus. Você queria um emprego e você mentalizou um emprego, e Deus te deu um que é bem diferente daquilo. É esse que é de Deus para você. Sepulte aquele outro que era fruto da tua imaginação. Diga glória a Jesus. Crente não vive de sonho, não vive de imaginação. Crente vive das realidades de Deus para nós. Diga glória a Jesus. Sepulcros dos desejos. Repita comigo: os nossos desejos são egoístas. Os nossos desejos giram em torno de nós mesmos. Filipenses 3,19 fala daqueles cujo Deus é o ventre. Quer dizer, tudo voltado para si mesmo. E tudo que nós mentalizamos, irmãos, é sempre voltado para nós. Diga glória a Jesus. Não, Deus sabe o que é melhor. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Aleluia. Versículo 6, vamos ler juntos? Êxodo 13:6, todos juntos. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Capítulo 13 de Êxodo fala sobre a consagração dos primogênitos ao Senhor, e mistura os assuntos falando também de uma festa de pães asmos.
Os comentaristas desse texto dizem que, na verdade, a festa da Páscoa era uma coisa emendada com uma outra festa, que seria a festa dos pães asmos. Mas depois, muita coisa se modificou na história de Israel e tornou-se uma festa só. Pão asmo significa pão sem fermento, e Deus mandava o povo ficar 7 dias sem fermento. 1 Coríntios 5 explica: fermento significa malícia e maldade. Então Deus queria que o povo tirasse toda malícia e maldade. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, na verdade era uma consagração ao Senhor. 7 dias comendo tudo sem fermento. Irmãos, para o nosso paladar, muito melhor um pão com fermento que cresce fica desse tamanho, do que um pão sem fermento, que não são todos que gostam. Eu até que gosto, mas lógico que se for para experimentar entre aquele e outro, daqueles pães recheadíssimos, lógico. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, não deixava de ser uma consagração ao Senhor. Irmãos, e Deus instituiu todas essas consagrações no Velho Testamento por várias finalidades. Uma delas é a seguinte: Colossenses 3 fala das obras da carne, entre elas o apetite desordenado. Diga glória a Jesus. Repita comigo: eu preciso pôr ordem no meu apetite. Fala para ela assim, viu? Apetite desordenado. Irmão, significa nós precisamos controlar a nossa boca e o nosso estômago. Diga glória a Jesus. Tem que ter controle. Todas as coisas me estão listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os manjares são para os ventres, o ventre para os manjares, mas Deus aniquilará tanto um quanto o outro. 1 Coríntios 6. Mas nós temos que ter controle. Você não pode comer tudo que você vê pela frente. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim: controla a tua boca. Então, várias festas em Israel que tornavam-se, na verdade, festas de abstinência de algum tipo de alimento. Irmãos, hoje no Novo Testamento isso não é mais em caráter obrigatório, não tem mais uma lei dizendo que no primeiro mês do ano nós temos que ficar 7 dias comendo pão sem fermento. Hoje isso não é mais lei para a igreja, mas o fundamento ficou. E um deles é o seguinte: nós temos que nos refrear. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim: refreie-se. Irmãos, carne tem que ser mantida sob controle sempre. Diga glória a Jesus. Sempre. Nós temos que nos controlar, isso é a vontade de Deus. Versículo 7, vamos ler todos juntos? 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus tempos. Este versículo é a repetição de outros anteriores que já tínhamos comentado. Versículo 8, vamos ler? E naquele mesmo dia farás saber ao teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Isto é pelo que o Senhor me tem feito. Repita comigo: Deus faz grandes coisas por nós. Irmãos, um terrível defeito com o qual todos nós nascemos é a ingratidão. Ingratidão é nato em nós. E nós temos que ser dominados. Precisamos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus para sermos gratos. Diga glória a Jesus, Colossenses 3,15, que o amor domine em vossos corações e sede agradecidos. Isso é pelo que o Senhor tem feito. 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para os que o amam. Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 40, versículo 5, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem encontrar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem encontrar. Deus tem feito muita coisa por nós. Não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, versículo 1. Fala para o irmão do lado: não se esqueça das bênçãos. Diga glória a Jesus.
Irmãos, é só começar assim. Ai, pastor, mas eu estou numa fase difícil porque o carro estragou 2 vezes, ficou tão caro. Ele em casa não pegou gripe e tá uma coisa terrível. Pare de só ficar criticando, ore pelos problemas, mas glorifique a Deus pelas bênçãos. Sempre que você começa a pensar assim, Deus já vai fazer alguma coisa para te lembrar de glorificar. Ainda hoje eu passei aqui, numa rua aqui pertinho da igreja, e tinha um desses carrinheiros, esses catadores de papel, com um carrinho de papel, um homem que sofreu derrame, que tem a perna e esse braço paralisados, então ele vai puxando a perna e o braço e o carrinho de papel. No frio de lascar que estava hoje. E você reclamando. Olha para o irmão do lado e faz assim. Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Quer ter um derrame e sair puxando o carrinho de papel? Quer? Pergunta para o irmão assim, quer? Quer? Não quer? Então dê glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Jesus amado. Glória a Deus. Aleluia. Tem que glorificar o Senhor. Isso é pelo que o Senhor me tem feito. Irmãos, nós precisamos retribuir ao Senhor de alguma forma por todas as bênçãos. Lógico, jamais vamos poder retribuir de igual para igual. Jamais. Que temos que possamos dar. O que Deus quer de nós. Mateus 22, 21. Dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O louvor. Salmo 29. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributai, tributo, imposto. Pagar imposto de rendas, tem que pagar, não tem discussão. Então, tem um tributo a ser pago a Deus, não tem discussão. O que você tem que tributar a Deus? O louvor. Fala para o irmão do lado, Deus quer o teu louvor. Deus quer o teu louvor, isso é um tributo a ser pago ao Senhor. Só os crentes louvam. Os mundanos só reclamam. Os mundanos. Olha bem, irmãozinhos, os mundanos. Os mundanos só reclamam. Se você reclama, então, misericórdia. Diga glória a Jesus. Só os crentes louvam. Então, irmãos, esse é o tributo a ser dado ao Senhor. Salmo 116. Que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. A retribuição que temos que dar ao Senhor é o nosso louvor. Salmo 34, 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Você tem que cantar o dia inteiro. Diga glória a Jesus. Cantar o dia inteiro. Salmo 42. De noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Na parte da manhã eu trabalho na minha casa mesmo, e como eu estou em casa, daí eu coloco louvores cantados enquanto trabalho. Irmãos, é uma bênção isso, porque a hora que eu vou dormir, os louvores que eu vi de manhã, eles ficam tocando na minha cabeça a noite inteira. Diga glória a Jesus. É isso que diz o Salmo 42, de noite a sua canção estará comigo. Quem canta o dia inteiro, canta a noite inteira. Quem reclama o dia inteiro tem pesadelo de noite. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Encha a tua mente de louvores. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Salmo 149. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Salmo 119, 164. 7 vezes no dia eu te louvo pelos teus atos de justiça. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. 7 vezes no dia eu te louvo. Parava de fazer tudo o que estava fazendo para louvar a Deus. Salmo 22, 3. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Deus habita no meio dos louvores e o diabo reina no meio da murmuração. Fazem misericórdia. Então, irmãos, o tributo que temos que dar a Deus é o nosso louvor. Louve o dia inteiro.
Fala isso para um lado, louve o dia inteiro. Glória a Jesus. Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Repita comigo: o louvor é a grande asma do povo de Deus. Irmãos, louvor é a característica peculiar do povo de Deus. Por isso que os crentes vão para o céu, porque os crentes louvam. Diga glória a Jesus. E céu é lugar de louvor, louvor incessante. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já conheci gente que falou para mim assim: pastor, eu não vou me na igreja não, porque eu não gosto muito dessa musicarada. Meu amado, não vai para o céu. Não vai fazer o que lá? Fazer misericórdia. Céu é louvor sem parar. Você abre o Apocalipse, o que tem no céu? No céu tem anjos, tem arcanjos, tem querubins, tem serafim, tem os anciãos, tem harpas, tem trombetas. Diga glória a Jesus. Louvor sem parar. Diga glória a Deus. E só vai para o céu quem louva. Fala isso para um lado. Só vai para o céu quem louva. Quem louva. Então glorifica a Deus o dia inteiro. Diga glória a Jesus. Louvor é a grande asma do povo de Deus. Meu amado, quanta coisa Deus faz quando o povo de Deus louva. A coisa está difícil em casa, comece a cantar. Diga glória a Jesus. Liga o aparelho, coloca um CD bem alto e canta junto. Diga glória a Deus. Irmãos, e assim já se dissipa todo o mal. Atos 16, Paulo e Silas na cadeia louvavam a Deus. Lá pela meia-noite Deus os livrou daquela cadeia. 2 Crônicas 20, a guerra do rei Josafá. A guerra em que ninguém precisou lutar, porque os cantores foram na frente do exército. A hora que o exército chegou lá, o inimigo tinha se matado, de ninguém vivo. Diga glória a Deus, porque o povo louvou ao Senhor. Então, irmãos, o tributo que temos que dar a Deus é o nosso louvor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o versículo 8. Isso é o que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Então, a festa da Páscoa era um memorial. Repita comigo: nós temos que ter os nossos memoriais. Nós temos que fazer coisas na nossa vida para lembrar daquilo que o Senhor nos fez. Tem que ficar datas marcadas. O dia do seu batismo nas águas tem que ser anotado na capa da Bíblia, você sempre olhar lá e nunca esquecer. O dia que você foi batizado no Espírito Santo, diga glória a Jesus. Memoriais. Você sempre tem que marcar cultos especiais. Marca um culto especial na sua casa. Chama os amigos, chama os vizinhos, chama os parentes para lembrar. Eu estou hoje celebrando a Deus 10 anos da minha conversão, 10 anos que eu fui batizado no Espírito Santo. Diga glória a Jesus. O povo de Deus tem que ter os memoriais. Sabe por quê? Os nossos memoriais também são memoriais de Deus. Olha o que diz Mateus 26, 10. Por que afligis essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez, para a memória sua. Diga glória a Jesus. O que você faz para lembrar o que Deus fez por você é também um memorial celestial que também está diante de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e essa é a vida do crente, nunca se esqueça disso. A vida do crente é louvor e louvor e louvor, e o crente vive assim de culto, é ação de graças, é campanha de 7 semanas, é vigília, daí é oração, daí é mais um culto, daí é mais uma celebração, daí vai na casa de um outro irmão para celebrar mais alguma coisa que o Senhor fez, e assim, irmãos, nós vamos vivendo a vida de louvor em louvor. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ler juntos o versículo 9? E te será por sinal sobre tua mão, e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porquanto com mão forte
o Senhor te tirou do Egito, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Repita comigo: Deus quer escrever sua palavra em nós. Quando diz a lei do Senhor, refere-se a toda a Escritura. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, totalmente habilitado para toda boa obra. Deus quer escrever a sua palavra em nós. Irmãos, Bíblia não foi feita para ser escrita num livro. Bíblia foi feita para ser escrita em pessoas. Deus quer tatuar a Bíblia no teu coração, todinha ela. Diga glória a Jesus. Nós já comentamos isso quinta-feira passada. O povo de Israel não tinha Bíblia. Eles sabiam decor, porque era ensinado de pai para filho, de boca em boca, eles sabiam decor. Diga glória a Jesus. Irmãos, até hoje, um tio meu que foi em Israel contando, os judeus ortodoxos, ele viu, começavam a declamar o profeta Isaías, e iam do capítulo 1 ao capítulo 66, decor. Diga glória a Jesus, declamando, declamando, declamando. Não que eles assim ficaram a noite inteira decorando, sabia desde criança, é natural, é espontâneo, aquilo brota. Diga glória a Jesus, porque a lei está dentro do coração. Irmãos, o crente tem que ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, até decorar. Diga glória a Jesus. Não é assim, eu vou decorar esse versículo, daí você fica assim 15 vezes. Aí você decora hoje, amanhã já esquece. Leia 30 vezes hoje, 30 vezes amanhã, 30 vezes depois. Leia isso por uns 2 meses que se decora naturalmente. De tanto ler. Diga glória a Jesus. Fala para o lado, de tanto ler. De tanto ler. Irmãos, Deus quer escrever a sua palavra em nós. 2 Coríntios 3:3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Hebreus 8:10. Este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Diga glória a Jesus. Deus quer escrever a Bíblia dentro de você. Deus quer que você saiba decor. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso não é força de expressão. Isso é verdade, irmãos. Os muçulmanos sabem o Alcorão decor, porque eles enfiam na cabeça das crianças quando estão na escola, na marra, ninguém pergunta se quer. Fala. Aquele povo sabe decor. Diga glória a Jesus. E não existe entre os muçulmanos, ninguém diz assim, sabe o que é, pastor? É que eu não tenho a facilidade de decorar. Entre os muçulmanos ninguém faz isso, eles sabem decorar, porque ele foi enfiado dentro deles. Diga glória a Jesus. E se qualquer muçulmano sabe o Corão decor, qualquer crente com muito mais razão deve saber a Bíblia decor. Famosinho decor. Meu amado, ouça isso, não existe essa história, eu não tenho facilidade para decorar. Eu te garanto que se você ler 60 vezes o mesmo capítulo, você vai saber o decor. Você pode não dizer exatamente com as mesmas palavras, mas você vai dizer tudo que está escrito lá. E se você ler mais 60 até com as mesmas palavras, vai. Diga glória a Jesus. Irmãos, e Deus quer isso. Fala para um lado, Deus quer isso. Diga glória a Jesus. Deus quer a sua palavra dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Diga glória a Jesus. Irmãos, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, pescador, no dia de Pentecostes, levantou-se lá, Atos capítulo 2, começou a pregar, não tinha nada preparado, aliás, capaz que sabia que ia pregar,
estava lá. Irmãos, citou o livro de Salmos, citou o profeta Joel, citou o profeta Amós. Diga glória a Jesus. Tudo decor, e era um pescador, uma pessoa sem estudo, porque diz lá, Atos 4, estavam maravilhados com Pedro e João, sabiam que eram iletrados e indoutos, mas sabiam que eles tinham estado com Jesus. Sabiam decor porque estava dentro deles. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus quer a sua lei dentro de nós. Deus quer a sua palavra em nossa boca. Romanos 10, 8. Essa palavra está muito junto de ti, na tua boca e no teu coração. Josué 1, 8. Não se aparte da tua boca as palavras do livro desta lei. Salmo 19, 14. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Glória a Jesus. Versículo 10, vamos ler juntos? Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Glória a Jesus aqui, irmãos. Só que isso no Velho Testamento era em sentido de lei. Deus estava mandando e o povo tinha que cumprir. Quem não cumprisse era para ser cortado do país de Israel. No Novo Testamento não é mais assim. No Novo Testamento não é mais imposto, não é mais obrigatório. Agora é espiritual. Diga glória a Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo inclina-se para isso. Romanos 8. Quem é do Espírito inclina-se para as coisas do Espírito. Guardarás esse estudo ao seu tempo, de ano em ano. Repita comigo. O tempo não pode diminuir a devoção de forma alguma. O tempo não pode diminuir, pelo contrário, o tempo aumenta. Quanto mais tempo a pessoa está na igreja, mais ela quer louvar, mais ela quer saber da palavra de Deus, mais ela quer exaltar ao Senhor. Provérbios 4,19, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Diga glória a Jesus. Crescei na graça e no conhecimento. 2 Pedro 3,18. Apocalipse 22. Quem é santo, seja santificado ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Diga glória a Jesus. Irmãos, o tempo não pode diminuir a devoção. Meu amado, sempre que repetimos isso aqui na igreja, isso me estremece por dentro, porque não podemos esquecer. Se você já foi mais crente do que você é hoje, você está caído e não sobe no arrebatamento. Porque aquele que deixou o primeiro amor está prestes a perder o castiçal, diz lá, Apocalipse 2, carta de Jesus à igreja de Éfeso. Se você já foi mais crente do que hoje, significa que hoje você está morno. E morno não é arrebatado, é vomitado. Farpas em misericórdia. Se você já orou mais do que você orou hoje, você está caído. Se você já assistiu o culto com mais fervor do que você assiste hoje, você está caído. Fala assim, viu? Mas isso não é exagero, isso é Bíblia, só estou dizendo a Bíblia. Diga glória a Jesus. Tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Irmãos, crente, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, que seja anátema. 1 Coríntios 16, diga glória a Jesus. Você já amou Jesus mais do que você ama hoje? Sua situação está preta, pretíssima. Diga glória a Jesus. Pastor, o que eu faço? Hoje faça um concerto urgente com Jesus. Diga glória a Deus. Fala assim, hoje. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2,5. Diga glória a Jesus. Deus não admite retrocesso. Hebreus 10,38. O justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 11. Vamos ler juntos? Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando a ti houver dado. Quando o Senhor te houver metido na terra, quer dizer, quando chegasse o tempo. Deus estava falando aqui, só que entre isso aqui e o dia que eles iriam entrar, tinha um tempo.
Diga glória a Jesus. Repita comigo: o tempo do cumprimento da promessa vai chegar. Vai chegar o dia. Fala isso para o lado. Vai chegar o dia. Vai chegar. Pastor, Deus prometeu, não cumpriu ainda. Vai cumprir. Vai chegar. Se tardar, espera. Abacuque 2:3. Diga glória a Jesus. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10. Diga glória a Deus. O tempo vai chegar, você só precisa ser fiel. Glória a Jesus. Versículo 12, vamos ler juntos? Apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Como a praga no Egito foi dos primogênitos, morte dos primogênitos, tanto de homens quanto de animais, morreram todos os primogênitos egípcios. Deus exigiu isso do povo de Israel, que todos os primogênitos deveriam ser oferta ao Senhor. Repita comigo: Deus requer as suas ofertas. Irmãos, Deus requer. Em toda a Bíblia, e todo aquele que tem um sentimento verdadeiro de adoração a Deus, tem um sentimento verdadeiro de ofertar. Isso começou com Caim e Abel. Até Caim sabia disso. Diga glória a Jesus. Deus requer as suas ofertas. Irmãos, tem realmente no Brasil igreja que exagera na dose, na pedição de oferta. Mas quer que eu te fale a verdade? Eles exageram. Nós não vamos fazer isso aqui de jeito nenhum. Não é de nossa natureza. Mesmo que eu quisesse, eu não consigo ser assim de jeito nenhum. Graças a Deus. Diga glória a Jesus. Mas quer que eu te fale uma coisa? Essas igrejas que quase que tiram oferta à mão armada, é difícil você encontrar uma pessoa dizendo assim: pois é, eu dei o meu dinheiro para a igreja e estou nessa pindaíba agora. É difícil, porque todo mundo que você vê que deu, ele diz assim: recebi não sei quantas vezes mais, Deus abençoou, Deus abriu, Deus fez. Diga glória a Jesus. É ou não é? Eu sou só eu que sou doido aqui. Diga glória a Jesus. É verdade, irmãos. Deus é fiel. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus é fiel. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Deus requer suas ofertas, não que Ele precise. Nós é que precisamos lembrar que se nós temos alguma coisa, foi Deus que deu. Se nós continuamos tendo alguma coisa, é porque Deus mantém o que Ele deu. Diga glória a Jesus. Deus estava exigindo ofertas primogênitos para o povo de Israel lembrar assim: o meu primogênito está vivo, porque Deus guardou, porque senão ele tinha morrido na praga do Egito. Diga glória a Jesus. Então, em gratidão ao Senhor, eu o dou como oferta a Deus. Repita comigo: Deus quer ofertas de gratidão. Gratidão. Mas tem gente dessa igreja aqui que não é abençoada, que vive em emprego péssimo, que vive numa situação horrorosa financeira, porque é tudo mão de fome, unha de vaca, ou ao contrário, mão de vaca, unha de fome. Diga glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim: Deus quer generosidade. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor requer as suas ofertas. Isso é muito sério. Diga glória a Jesus. Ofertas. Ai, pastor, não sobra. Também, se for para dar sobra, não precisa dar, que Deus não quer. Diga glória a Jesus. Deus quer as primícias. Ai, pastor, eu vou tirar de onde não tem. Isso, tira de onde não tem, que Deus enche bastante. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 13, vamos ler juntos? Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro. E se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem em teus filhos resgatarás. Esses aqui são versículos típicos do Velho Testamento, que
aplicação prática para hoje nos sentidos exatos e literais que estão, não tem como fazer. Diga glória a Jesus. Meu amado, saiba disso. A Bíblia, a interpretação bíblica preferível sempre é a literal. A Bíblia diz exatamente o que ela quer dizer. Tem alguns casos em que a interpretação literal não é possível, em que daí se aplicam outros tipos de interpretação. Diga glória a Jesus. Mas para isso, qualquer crente pode buscar a sabedoria de Deus e Deus te dá a interpretação correta. Diga glória a Jesus. Existem textos do Velho Testamento que são textos cerimoniais que hoje não se aplicam mais para nós nesse sentido. Se aplica apenas o princípio que ali está. Irmãos, é muito sério alguém dizer assim: esse versículo não é mais para hoje. Isso é seríssimo. Então nós temos que ter certeza do que estamos falando. Eu tenho certeza do que estou falando porque nós não somos judeus e a lei cerimonial do Velho Testamento, tudo que seria de holocausto, de sacrifício, de regras do ajuntamento, do acampamento, das tribos de Israel, das vestimentas, das franjas das vestimentas. Irmãos, isso para nós não tem mais aplicação literal. Nós não somos judeus, não vivemos em Israel, não vivemos no meio do deserto. Os sacrifícios já acabaram com Jesus. Diga glória a Deus. Jesus foi o último sacrifício que teve, último porque foi perfeito, não precisa ser repetido. Diga glória a Jesus. Então esse texto que fala sobre os primogênitos eram de Deus, mas o primogênito do jumento, irmãos, primogênito ser de Deus significava o seguinte: todo o primeiro filho de um animal era para ser morto e sacrificado ao Senhor. Só que o jumento não podia ser oferecido sacrifício porque era um animal cerimonialmente imundo pela lei dos judeus. Isso aqui, irmãos, é exclusivo para os judeus. No Novo Testamento tem texto expresso. Atos capítulo 10, não tornes tu imundo o que Deus purificou. Atos 15, a igreja se reuniu em Jerusalém, dizendo o que do Velho Testamento que deveria ser aplicado para os gentios, toda a lei cerimonial dos animais imundos, isso deixou de existir. Diga glória a Jesus. Então hoje para o crente, não existe mais essa história de comida imunda. Não, isso é coisa do Velho Testamento para os judeus, e nós somos brasileiros, bem brasileiros. Diga glória a Jesus. Então isso não existe mais. Diga glória a Deus. O jumento, animal cerimonialmente imundo, não poderia ser oferecido a Deus em um holocausto, então ele tinha que ser morto. A primeira cria de uma jumenta tinha que ser morta. E aqui Deus fala especificamente do jumento, porque era o animal mais comum entre os judeus dos animais caros, mais caros. Então por isso que Deus fez uma regra específica com respeito ao jumento. Diga glória a Jesus. Jamais é demais lembrar que Jesus entrou em Jerusalém em um jumento, um animal cerimonialmente tido como imundo, e Jesus fez isso de propósito, porque estava profetizado em Zacarias capítulo 9, para provar que Jesus veio para abolir, para cumprir a lei, e com esse cumprimento pôr um fim nela. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Jesus entrou em um jumento para purificar tudo o que era imundo no Velho Testamento. Diga glória a Jesus. Mas todo o primogênito do homem, teus filhos resgatarás. Irmãos, no Velho Testamento era assim. Sempre que um casal casado tinha um filho, o primeiro filho, o homem, eles tinham que ir perante os sacerdotes, matar um cordeiro por causa do filho primogênito. O resgate do filho primogênito era o cordeiro, para lembrar o que Deus fez no Egito. Diga glória a Jesus. Significando o seguinte: morria o cordeiro para não morrer a criança. Tudo isso se cumpriu em Jesus. Para não morrer você, morreu Jesus. E na morte dele, que foi perfeita, ele te deu vida. Então você não precisa morrer mais. Você não precisa ficar se matando pelos seus erros. Não precisa ficar se martirizando. Ai, por que eu fiz isso? Ai, por que eu fiz aquilo?
Jesus na sua morte levou tudo isso. Aceite a Jesus e viva. Pare de se martirizar. Pare. Fala assim, pare. Ai, pastor, mas eu fiz tanta besteira na vida. Mas eu fiz coisa, pastor. Para com isso. Fala assim, esquece. Jesus morreu por você, levou a tua morte com Ele para você viver. Então viva. Fala assim, viva. Viva, pare de se martirizar, pare de se culpar. Jesus levou as tuas culpas. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Pastor, mas eu fiz coisa muito séria. Pastor, eu fiz até aborto. Não existe pecado que seja maior que o sangue de Jesus Cristo. Não existe. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Louvado seja Deus. Exaltado seja o Senhor. Glorificado seja Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Pare de se martirizar. Jesus quer te dar vida, vida em abundância. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 14. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte dizendo: o que é isso? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou como um forte do Egito, da casa da servidão. Isso aqui é repetição de Êxodo 12, 26, 27, que nós já comentamos. Diga glória a Jesus. Versículo 15 para encerrar. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre. Porém, a todo o primogênito dos meus filhos eu resgato. Diga glória a Jesus. Também este versículo é repetição. Nós já comentamos quinta-feira passada bastante sobre isso, sobre ensinar aos filhos aquilo que o Senhor quer, os caminhos de Deus e aquilo que o Senhor tem tratado em nossas vidas. Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos. Muitas nós glorificamos ao Senhor e queremos ser fiéis até o fim, queremos te amar cada vez mais, queremos te servir com cada vez maior fervor, queremos amar a tua palavra, meu Deus, enche-nos do teu Espírito Santo. Senhor amado, aquele que hoje está se sentindo caído, levanta em nome de Jesus. Aquele que está se sentindo esfriado na fé, meu Deus, em nome de Jesus, enche do Espírito Santo agora, desfaz toda a culpa, desfaz toda a acusação, em nome de Jesus Cristo. Romanos 8:1, nenhuma condenação